O trunfo da microsiga, da siga que virou microsiga depois TOTOS, foi exatamente esse fato de ela saber se juntar com outras empresas, né? Hoje a TOTOS é o resultado de várias empresas de software que complementam todo esse processo administrativo das empresas e atendem então qualquer segmento, qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, tanto no Brasil como no exterior. Eu diria que é mais ou menos o mesmo processo de você escolher a esposa ou o esposo certo. Quer dizer, tem que ser realmente uma pessoa que tenha, de um lado, o mesmo pensamento que você, quer dizer, os mesmos princípios de vida que você, de trabalho, de esforço, que tenha um conhecimento diferente do seu, né? Fala pessoal, estamos em mais uma edição aí do podcast da SaaS BR Club. Para quem não nos conhece ou está acessando aí pela primeira vez, a gente é a primeira comunidade aí de software do Brasil. A gente une aqui os principais fundadores, C-levels, da galera que está construindo aí muita coisa legal no mercado nacional. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Talvez ele seja o grande precursor aí da tecnologia, abriu espaço para que hoje o mercado possa se desenvolver tanto. É o Ernesto, fundador aí da TOTOS, da RP Flex, Grupo Netas, né? O cara tá super ativo, tem uma série de livros aí escritos, youtuber também, né? Publica muito conteúdo, de uma energia, invejável. Espero que eu seja assim quando eu tiver a tua idade. E Ernesto, queria te agradecer demais por bater esse papo com a gente, tô super empolgado aqui, até te contando um pouco de como eu te encontrei, né? Como eu te falei, eu tenho um relacionamento com a TOTOS ali, são nossos clientes. Eu sempre fui uma empresa que eu admirei demais, né? E aí, um determinado dia, eu tava ali no LinkedIn, eu vi um post seu da Belina Azul, falando um pouco da tua história quando você começou lá atrás na Siga, né? Siga. Que depois originou a TOTOS, enfim, você vai contar isso pra gente. Mas eu vi esse post e eu falei, caramba, preciso trazer o Ernesto para conversar com a gente, né? Viveu, outros tempos do mercado, então vai ser uma conversa muito legal. Obrigado, Ernesto, aí por topar, tô super empolgado e, cara, começa aí se apresentando pra gente, né, contando um pouco de como foi tua vida aí de TOTOS e o pós-TOTOS também, e depois quero me aprofundar em algumas histórias bem legais aí, que eu já vi conteúdo seu, que acho que vai gerar, muito, muito conteúdo bacana aqui. Legal, muito obrigado. E realmente foi uma trajetória que foi acontecendo, né? Sou formado em administração de empresas pela FGV. Queria ser engenheiro, mas a danada da química me derrubou. E aí eu comecei a trabalhar em empresas, né, que precisavam de pessoas para fazer o controle de estoque, faturamento. E foi justo numa época em que a TI estava iniciando, né, todo esse processo de computação, de máquinas convencionais. E aí eu vi que tudo se reduzia num programa de computador. Aí comecei a fazer um monte de cursos, e principalmente de Assembler, e comecei a programar. Então, trabalhei em algumas empresas grandes, como Deca, Honeywell Bull, principalmente a Honeywell Bull, que era uma empresa do segmento de informática, até um dia criei minha própria empresa. E aí hoje é a TOTOS. Embora hoje eu estou tocando a RP Flex, porque tem a danada da idade, que deixa a gente velho, e aí começa a colocar alguns empecilhos. Não, você está velho, vai descansar, vai para o conselho. Só que minha mulher falou, aqui também não, em casa. E aí eu criei a RP Flex. Mas sempre mais focado em programação do que na própria gestão do negócio. Eu sempre tive pessoas, né, o Laércio, hoje tem pessoas também lá na RP Flex, como o Tato, que tocam o negócio, que fazem o contato com o cliente, que fazem toda a parte administrativa, e eu cuido da programação.
É muito legal essa história, né? Você saiu da TOTVS, ficou no papel ali de conselheiro depois do IPO, e é justamente o que você contou, né? Putz, você queria ir para a empresa, queria ficar lá codando com o Exatamente. pessoal, e a galera falou, vai para casa, você é conselheiro. Quanto tempo depois você veio com a RP Flex? Quanto tempo durou esse teu vai para casa Ah, aí? durou semanas, semanas, porque aí realmente eu fiquei num momento, assim, misto, né, quer dizer, eu fingia que eu ia na TOTVS, mas aí estava já montando uma outra empresa, e foi uma decisão, assim, meio difícil, né, porque eu falei: "Bom, vou montar uma empresa, vai ser concorrente da TOTVS", mas o pessoal da TOTVS, principalmente o Laércio, chegou para mim e falou: "Não tem problema, o que acontece é que você está com mais de 60 anos, você está no conselho, então não é legal você vir aqui todos os dias". Uhum. E aí, inclusive eu comecei a empresa dentro da TOTVS mesmo. E aí eu falei: "Bom, então eu vou desenvolver um outro sistema", né. Tem o Proteus, que eu participei profundamente do desenvolvimento, e aí, eu comecei a desenvolver o RPFlex. Uhum. E aí já mudou de linguagem, né, saímos da linguagem do RPFlex, do Proteus, para o PHP, o JavaScript, que é um pouco mais complicado, e o objetivo era realmente ter o que fazer. Aí o sistema foi crescendo, crescendo, e hoje a RPFlex está bem, tem um sistema bem completo, falta algumas coisas ainda, né, nunca termina, Nunca o termina. sistema nunca termina, e eu acho assim que a tecnologia da informação, ela nunca vai parar de evoluir, né, porque a cada momento surgem novas tecnologias, novas coisas a serem desenvolvidas, automatizadas, e agora mesmo nós estamos num momento assim forte de fazer uns processos mais complexos, de controle de detalhes dentro da empresa, e com a IA, então, vai longe. Nem se fala. Pois é. Uma coisa legal, assim, né? Quando você estava construindo ali lá atrás, né? A Siga veio primeiro que a Microsiga, né? Foi Siga, Isso, Microsiga e TOTS. Quando você estava na Siga lá atrás, pô, nem existia internet direito, né? Você exato. estava começando ali um sistema e as pessoas nem sabiam que era um sistema, Sim. né? Acho que tinha um desafio muito grande porque ninguém nem sabia o que era um sistema de gestão. Na verdade, vocês estavam inventando o que era um sistema de gestão naquele momento. Que você acha que. Em que momento você acha que é mais fácil empreender? Quando você começou lá atrás, onde não existiam concorrentes, basicamente você estava criando essa categoria, educando o seu mercado, ou hoje em dia, quando você vê um mercado muito mais simples de desenvolver um sistema, muito concorrente, mercado super educado, né? Onde você vê que é mais fácil começar? Se fosse começar hoje, você acha que seria mais fácil ou mais difícil do que quando você começou lá atrás? Sem dúvida que mais difícil, porque hoje a concorrência está enorme, existem muitas empresas de ERP, existem as multinacionais, então hoje o mercado já está totalmente ocupado. Enquanto que quando nós começamos com a Siga, era difícil você ver uma empresa que estava usando a tecnologia, era tudo manual. Então, principalmente nas empresas pequenas. Nas empresas grandes já tinham seus computadores, IBM e tal, mas nas empresas pequenas não tinha nada. Então, foi nesse segmento que a gente tentou com mais força. Aí começamos a desenvolver sistemas, né, de cobrança, faturamento, estoque, folha de pagamento, tudo. Aí foi crescendo, foi colocando sistema e cada vez mais eu acho que a TI vai proporcionar novas situações de desenvolvimento, né? Até se chegar um dia em que talvez a empresa vai ser administrada totalmente por programas de computador, né? O dono da empresa vai chegar lá, vai chegar no computador e perguntar o que eu devo fazer. O programa, o RP vai responder, ele vai fazer, se der errado, o RP vai corrigir. Enfim, a automação cada vez mais vai ser forte, vai ser eficiente e vai substituir o ser humano. Que legal você falar que você acha mais difícil empreender hoje em dia. Na minha cabeça era muito mais difícil na tua época, né? Não tinha recurso,
de desenvolvimento, não tinham os canais digitais, né? Hoje em dia, por exemplo, você cria um produto, você quer começar a divulgar, você começa a produzir conteúdo, você tem ads, você tem várias formas de alcançar o seu cliente, o seu mercado, né? Sim. E aí, um dia eu vi o teu post da Belina, né? Porque, pô, não tinha internet, como é que você ia divulgar seu produto, né? Certo. E aí a história da Belina, né? Obviamente você vai saber contar bem melhor que eu, mas você contando que você ia lá com o megafone na Belina, né? E saía falando para as empresas que você ia automatizar a gestão delas. E, pô, maneira totalmente diferente. Primeiro conta um pouco dessa história aí, porque eu achei essa história, putz, fantástica, né? Não tinha internet, você tinha que ter um jeito de chegar no É, teu cliente, né? isso aí foi, assim, algumas vezes eu cheguei a fazer isso, mas realmente você precisa ter muita coragem para pegar um megafone e sair gritando. Mas a forma de você divulgar um produto, ela tem que ser bem audaciosa, né? Você tem que convencer empresários a usar o seu produto. Então, a gente usou vários meios, né? Inclusive esse, de sair na rua e entrando nas empresas, oferecendo produto, ou então falando alto, dizendo que você tinha um RP. Na época nem tinha essa sigla ainda, era Sistemas Integrados, por isso que nasceu o nome de SIGA, Sistema Integrado de Gerência Automática, ou como a gente falava também, de Gestão Automática. Então, quando eu falava Sistema Integrado de Gestão Automática, pensavam que era alguma coisa relacionada de gestão. Então, foi um processo bem inicial, com pouca concorrência, né? Depois começaram a surgir as empresas estrangeiras também, mas esse processo de automatizar de forma integrada, realmente a gente foi bastante precursor, quer dizer, tinha pouquíssimas empresas que faziam isso, e o nome é bem sugestivo, né? Sistema Integrado de Gerência Automática. Quer dizer, a ideia qual que é? É fazer com que todo o processo de cobrança, estoque, faturamento, até a folha de pagamento, esteja tudo integrado. Integrado e um oferecendo dados para o outro e fazendo com que se tenha todo o processo dentro do sistema, com toda a contabilização, com todo o controle e com todo o pagamento de impostos, de modo que praticamente se substitui realmente o ser humano em todo esse processo burocrático. É evidente que sempre vai ter a necessidade de pessoas tendo novas ideias, fazendo processos diferentes, mas o objetivo de um RP é automatizar todo o processo administrativo de uma empresa. Legal. E hoje existe essa sigla, né, de SaaS, Software as a Service, que nada mais é do que um produto que pode ser utilizado por várias empresas, né? Lá atrás, quando vocês desenvolveram o sistema de gestão, vocês já criaram pensando em ser um sistema que pode ser utilizado por várias empresas de forma replicável e escalável? Ou no início vocês iam muito numa linha de vou desenvolver um sistema para cada empresa e depois viravam a chave? Como é que foi esse início? Isso foi assim, realmente quando a gente começou, a gente via que cada empresa, principalmente as grandes empresas, tinham seus sistemas próprios. E quando você vira um birô de serviço, quer dizer, quando você realmente presta serviço para várias empresas, o teu objetivo é ter um sistema único. Só que isso não é possível, porque você tem desde comércio, indústria, outros tipos de empresa, dependendo do segmento, se é uma indústria farmacêutica, se é uma indústria metalúrgica e tal. Então, o trabalho do programador aí é muito intenso. E muitas vezes, realmente, quando você tenta fazer com que um determinado programa atenda tanto uma indústria como uma empresa comercial, a coisa fica ruim, quer dizer, começa a ficar lento, começa a dar muitos problemas. Então, isso faz parte todo de um desenvolvimento. Então, a programação, que eu sempre falo, um processo que tem basicamente só 7 instruções, né? Que é as 4 operações aritméticas, ler, escrever e o danado if. E com esses 7 comandos, você tem que resolver todos os problemas de uma empresa. Então, um programa para ser bem feito, para ser completo, para não dar erro na hora de processar, precisa focar muito no serviço que ele vai fazer. E isso se torna cada vez mais complexo quando se atende um comércio, uma indústria de papelão, uma indústria de automóveis, vários tipos de empresa. Mas, com parâmetros e com
programas que vão ficando cada vez maiores, a gente foi conseguindo isso. Uhum. Então, por exemplo, o Proteus é um sistema que hoje ele atende qualquer tipo de empresa. Uhum. Uma série de parâmetros e tal. Olha lá. Assim como o RPFlex. Já nasceu assim, né? Uhum. Então, o programa é realmente completo, complexo, mas atende a qualquer tipo de situação. Legal. Acho que isso é o mais bacana, né? O próprio Proteus, ele atende qualquer tipo de indústria, né? Então, pô, Isso. desde um varejo, né, um atacado, uma seguradora, qualquer tipo de coisa. Então, realmente o sistema ele tem que ser muito bem pensado para que você consiga configurar de uma maneira que atenda cada indústria. Não sei se vocês começaram primeiro focando em alguma indústria e depois vocês foram expandindo, ou vocês tentaram abraçar tudo de uma vez, assim, lá Não, no de começo? acordo com os clientes que a gente ia arrumando, e evidentemente, quanto maior o cliente, mais importância a gente dava, a gente foi fazendo as rotinas necessárias. E esse trabalho de você se tornar o seu sistema universal, atendendo a vários tipos de indústria, ou mesmo indústria, comércio e serviço, é complexo, porque são diferentes esses processos. Aí você tem o tal parâmetro, né? Quer dizer, o if lá, que se o parâmetro for x, faz assim, se for y, faz assado. Uhum. Então, os programas começam a ficar bastante grandes, complexos, mas atendem a todo tipo de empresa, independente do segmento, como independente do tamanho, Uhum. que também muda muito. Também empresa brasileira ou empresa estrangeira, cada uma tem seus processos administrativos e tal. Mas, sem dúvida que o papel do programador é exatamente juntar os conceitos de gestão com o recurso que um programa de computador dá. E isso é uma das dificuldades que eu sempre tive, né, de arrumar um colaborador que fosse bom nas duas coisas. Normalmente ele é um baita programador, mas não entendia nada de gestão. Então ele entendia muito de gestão, mas não conhecia programação. E nesse ponto é que a gente procurava sempre educar a pessoa para ser uma pessoa completa nesse sentido, para desenvolver sistemas robustos. Uhum. E Legal. hoje um RP realmente visa substituir boa parte da equipe de escritório de uma empresa. Uhum. Uma coisa muito legal, né? Obviamente a TOTS é uma super referência de tecnologia, né? Mas eu acho que também é uma referência de vendas, né? É uma empresa que, para chegar onde chegou, tem uma capacidade de vender para os maiores clientes, tem uma carteira gigantesca hoje. Em que momento que vocês entenderam, putz, beleza, a gente tem que ter muita tecnologia, mas a gente precisa ser uma empresa de venda, né? Eu sei muita história legal, inclusive, que já me contaram, que, putz, vocês recebiam os clientes, tinha até lugar para fazer comida ali para o cliente, e, pô, isso faz muita parte de você conseguir, né, entrar numa empresa grande, ser um fornecedor confiável. Acho que tem esse viés super importante, né? Porque se fosse só tecnologia, você não vira a maior empresa de tecnologia do Brasil, você precisa ser esse mix perfeito, né? Que momento que vocês olharam e falaram, cara, preciso conseguir escalar isso? E aí, como é que vocês estruturaram o primeiro time de vendas, né? Que saiu muito do viés de você sair com a Belina e começou a realmente escalar para ter mais pessoas vendendo isso. Conta um pouquinho desse começo da máquina de vendas, TOTS. Por coincidência, ontem, quer dizer, recentemente, a TOTUS completou 20 anos e continua hoje com a presidência do Laércio Cosentino. Então, o Laércio começou comigo quando ele tinha 16 anos. Começou como estagiário, ele, por coincidência, era engenheiro e eu era formado em administração de empresas. Mas a gente inverteu esses papéis. Eu, como administrador, ficava mais na programação e ele mais na gestão. E o grande trunfo da Microsiga, da Siga, que virou Microsiga e depois TOTUS, foi exatamente esse fato de ela saber se juntar com outras empresas, né? Hoje a TOTUS é o resultado de várias empresas de software que complementam todo esse processo administrativo das empresas e atendem, então, qualquer segmento, qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, tanto no Brasil como no exterior. Aí, quando abriu o capital, eu fui para o conselho, e aí tem essa história de que falavam, você não pode vir aqui todo dia, só pode vir uma vez por mês na reunião do conselho. Aí eu montei a RPFlex, mas já
com bastante conhecimento técnico, com bastante rotinas praticamente na cabeça, então foi fácil montar um sistema que resolvesse os problemas das várias empresas. Então a gente precisa sempre de entender que o RP ele tem que ser muito flexível, né? Não digo que você vai ter um RP para cada segmento, ou mesmo segmento de empresas, de indústria, comércio e serviços, não. Vai ser o mesmo RP, mas ele precisa ter toda a flexibilidade de atender bem e dentro da legalidade a todos esses tipos de empresas. Uma coisa bem legal que você comentou, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe, mas a TOTVS é justamente o que você comentou, né? Uma união de empresas que até então eram concorrentes. Conta um pouquinho dessa história. Vocês compraram os concorrentes? Foi uma união? Porque hoje em dia é engraçado, né? Você olha para o mercado, normalmente os concorrentes se odeiam, né? Não se falam. Vocês, não sei como é que era o relacionamento antes, mas em algum momento vocês entenderam que fazia sentido se juntar, né? Conta um pouco dessa história aí. Na verdade, eu não participei muito dessa história, porque tudo isso aconteceu depois da abertura do capital. Depois da abertura. Então, quando a TOTVS abriu o capital, aí você tem esse recurso financeiro ilimitado, né? Porque você tem os acionistas e se você precisar de recurso financeiro, você chama mais acionistas que compram, que vão fazer parte da empresa. E aí realmente eu tive a sorte de ter como sócio uma pessoa que, enquanto eu era e sou um excelente programador, o Laércio é um excelente gestor, é um excelente empresário, né? E ele, depois que abriu principalmente o capital, começou esse processo de fusões com os principais concorrentes, e isso fez com que o Brasil fosse realmente... O Brasil hoje é uma exceção no mundo todo, porque é o único país do mundo onde uma SAP, uma Oracle, que são realmente empresas fantásticas, empresas com software de qualidade 1000, mas elas não dominam o mercado. Quem domina é a TOTVS. E isso também com a fusão de outras empresas nacionais, né? A TOTVS se juntou. E então isso é uma coisa que fez com que hoje o mercado seja realmente dominado, no Brasil pelo menos, pela TOTVS e também na América do Sul. E a gente tem a SAP, tem a Oracle e tem a TOTVS. Eu acho que essas três são as que dominam o RP no mundo todo. Legal. Como é que você aprendeu a programar? Porque hoje em dia, né, você quer aprender a programar, você pode abrir o YouTube lá, você vai ter inteligência artificial para te ajudar, né? A vida ficou muito mais fácil, tem curso. Como é que você foi aprender isso há 60 anos atrás, quando eu não devia ter absolutamente nada? Eu sempre falo que a profissão de programador é uma das profissões mais legais que existe, né? Porque você tem esse objetivo de fazer com que uma máquina, né, um computador, a partir de um programa de computador, faça o trabalho administrativo de uma empresa, faça o trabalho de um ser humano, né, resolvendo todos os problemas de contabilidade, de faturamento, de controle de estoque, de todas as rotinas administrativas de uma empresa. E baseado basicamente em 7 comandos, né? Um programa de computador ele é composto de 4 operações aritméticas, né? Somar, dividir, multiplicar, subtrair. Aí tem ler e escrever, quer dizer, o computador, para fazer um processo, ele precisa receber os dados, né? Quem comprou, o que comprou, quanto pagou. Então, você tem os processos de entrada, que antigamente era cartão perfurado, depois virou fita magnética, cartão, e hoje é a própria voz humana. Então, um programa recebe essa informação, a partir dos comandos do programa, faz todo o processo de cálculo, tal, para emitir uma nota fiscal, para fazer uma contabilização, para fazer uma cobrança, e solta esse resultado. Então, dentro desses 4 comandos básicos, né? Somar, dividir, multiplicar, subtrair, tem o ler. Essa leitura no começo era cartão perfurado, depois foi fita magnética, voz humana, hoje as formas mais
positivas de leitura, de receber a informação, soltar a informação, que antigamente era só impressora, hoje também já é voz humana, já é gravação em vários sistemas, e o danado if, que é o que simula a nossa inteligência, né? A nossa cabeça, a todo momento está fazendo um if, né? Se tiver legal aqui, eu faço isso, se não, eu faço aquilo. Só que a gente não sabia disso, que tinha um comando chamado if. Então, um RP, ele é isso, é um conjunto de programas que simula toda a gestão, que antes era apenas burocrático, mas que hoje já também caminha para o processo decisório, e faz com que a gestão de uma empresa, um dia, quem sabe, talvez, não vai necessitar tantas pessoas na diretoria. E a pergunta que eu queria te fazer, você está usando inteligência artificial para escrever teus códigos hoje em dia ou não? Está mantendo o tradicional? Então, eu estou super tentando entender e usar a IA. E ela ainda está no seu início, né? E como toda tecnologia moderna, como todo produto diferenciado, não é fácil ela realmente começar a ter um resultado brilhante. Mas a IA, ela, baseado em dados que tem nos computadores, já consegue responder bastante coisa, já consegue tomar algumas decisões baseadas numa lógica. Depende também muito do programador para fazer com que a IA realmente seja mais eficiente. Então, como hoje nós temos nos computadores um volume imenso de informação, né? Embora uma parte é protegida, mas cada vez mais informações não protegidas são suficientes para te dar uma boa resposta. Então, ela vai cada vez mais substituindo aquele diretor, aquele gerente na decisão, na tomada de uma decisão para uma dúvida, para um processo, para um aumento de vendas, para uma redução nas despesas. Tal. Então, a IA vem se consolidando, não vai substituir o ser humano, mas vai cada vez mais automatizar. Quer dizer, o processo de automação já vem de 30, 50 anos, que muitas coisas são automatizadas, mas cada vez mais esse processo vai se automatizando, vai ser ficando mais próximo de todo o processo, e com isso eu acho que vai ter algumas consequências. Uma delas, por exemplo, eu acho que vai ser a redução das horas de trabalho. Né? Em vez de trabalhar 40 horas por semana, vamos trabalhar 30, vai ter mais tempo para descanso, também maior rapidez, maior eficiência. Então vamos ver até onde chega isso. Você acha que as pessoas vão trabalhar menos ou será que elas vão ser mais eficientes e vão acabar trabalhando mais porque a concorrência vai ficar maior e se elas trabalharem 30 horas, o concorrente vai estar trabalhando 60 com inteligência artificial? O que você acha que vai acontecer? Não, eu acho que vai trabalhar menos. Eu acho que com o tempo vai haver um aumento, vamos dizer assim, do sábado e domingo, ou pelo menos das horas de trabalho, vai estar tudo mais eficiente, com todo esse processo de automação, também com equipamentos, né, que vão ajudar todo esse processo. E também a gente tem que entender que um país como o Brasil existe muita miséria. Então, para você resolver esse problema, quer dizer, você fazer com que todos tenham uma vida adequada, não tenham pobreza, quer dizer, essa classe que não tem nem às vezes o que comer, tudo isso, esse processo de automação vai reduzir. Então, imagina o quanto ainda falta para que todo esse processo seja concluído. Porque o Brasil é um país que tem uma população, assim, nessa situação bastante grande. Legal. Uma coisa que eu acho super bacana é que você foi um dos inventores do RP lá atrás
e hoje em dia você está super antenado com as tecnologias, você já está falando como que vai ser o RP do futuro, né? Mais com agentes de AI e tudo mais. E aí, eu acho que até aproveitando para conectar a pergunta, né? Onde você acha que o RP, o que vai ser o RP daqui a 10 anos? Porque na minha visão, nunca vai acabar a dor. A gestão das empresas é uma dor que sempre vai existir, não interessa o que aconteça. O que vai diferenciar é a forma como esse problema é resolvido. Se vai ser numa interface como é hoje, se vai ser num conversacional. Onde você vê que é o futuro? Se você fosse hoje abrir mais uma empresa de RP ou a evolução da própria RP Flex, onde você apostaria 100% dentro desse mercado? Então, eu acho que a grande, o grande dificuldade ainda dos RPs é exatamente essa dificuldade da alimentação dos dados no computador. Quer dizer, começou com cartão perfurado, depois teve a fita magnética, hoje tem o processo até da voz humana, ou de uma forma mais simples, mas esse é um ponto importante que vai ser desenvolvido muito daqui para frente. E também a troca de informações, né? Muitas vezes você não consegue pegar, por exemplo, os dados do governo e jogar diretamente no seu sistema sem ter que digitar tudo de novo. Então, essa questão de integração de dados também vai crescer muito. E também, eu acho que logo, logo, a voz humana vai ser um elemento forte de entrada de dados. Né? E aí tem esse problema de idioma, que aqui no Brasil é português, mas lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos é inglês. Então, para isso funcionar, tem que atender todos os idiomas e todo tipo de fala das pessoas. Mas é ilimitado, né? Quer dizer, eu gostaria de viver mais 100 anos para ver como é que está esse processo de automação nas lojas, nas fábricas e na sociedade. De tudo sendo processado automaticamente, recebendo informação. Uma coisa que fatalmente vai acontecer é a redução nas horas de trabalho. Isso vai acontecer. Legal. O ponto que você comentou, né, sobre a questão de colocar dados no sistema. Pô, hoje em dia você tem que abrir a tela lá, você quer gerar uma nota fiscal, você tem que ir lá preencher os dados, o CNPJ, né, você tem que fazer uma série de processos. Talvez isso evolua para uma linha de você pegar aqui seu celular e falar assim, quero criar uma nota fiscal para a empresa tal. Ou até, por exemplo, no varejo, você está num mercado que tem câmera, você pega lá uma bolacha, a câmera identifica e já dá baixa lá no sistema do RP sem ninguém fazer absolutamente nada. Isso já está plugado de alguma forma no sistema de pagamento. Então é nessa linha que você vê que a evolução vai acontecer, né? Muito na questão da captura do dado para que ele execute essa tarefa. Acabar com o cartão perfurado. Vai acabar com o cartão. Nem sei o que é cartão perfurado. Pra galera que não sabe, o que é esse cartão perfurado aí que você colocava? O cartão perfurado, ele é digitado, né? Quer dizer, a gente tinha que, no começo, dizer para o computador qual é o valor de um produto, qual é o nome de um produto. Então, como é que eu vou dizer isso para a máquina? Então, o cartão perfurado, ele tem lá as colunas, é digitado e ele lê aquele dado através da perfuração que foi feita lá e sabe que aquele é um parafuso, que aquele é um alicate, os vários produtos, os nomes, os valores. E com isso foi evoluindo. Aí teve a substituição do cartão por uma fita magnética. Depois veio a fala, o computador entender uma pessoa falando e também lendo informações de um certo dispositivo, de uma máquina que está produzindo. Então, cada vez mais esse processo todo vai sendo automatizado. Mas, sem dúvida que, como vai ser no futuro, eu acho que é todo esse processo integrado, que isso que ainda hoje falta, né? Quer dizer, você tem sistemas rodando, né? Principalmente ERPs, nas várias empresas, mas o governo, como arrecadador de impostos, precisa dessas informações. Então, cada vez mais, esse processo vai ser automatizado, quer dizer, vai dispensar a digitação dos dados quando muda de um lugar para o outro. Como se fosse o Open Banking, mais ou menos hoje, né? Que você compartilha seus dados e qualquer instituição. Legal. Isso é um ponto bem legal. Você vê que uma grande dor hoje que as empresas de RP têm é justamente essa parte de configurar o RP, né? Porque precisa pegar
todo o legado, né, produtos, fornecedores, e fazer isso dentro do sistema, isso é um negócio relativamente complexo. Eu vejo que a corrida das empresas de RP, inclusive, tem sido em cima de automatizar esse processo, né? Exatamente. Automatizar todo o processo de entrada de dados e fazer com que a saída dos resultados do ERP já sirvam de entrada automática em outros sistemas, seja no governo, seja nos fornecedores e nos clientes dessas empresas. Cada vez mais essa viagem dos dados sendo mais completa e reduzindo com isso o tempo necessário e aumentando a eficiência. Legal. E se você fosse pegar, né, toda essa tua experiência, e hoje aqui na comunidade são mais de 5 mil membros, 800 deles são fundadores de empresas de tecnologia que estão começando agora, que tem ali até seus 10 funcionários. Que dica você daria para o empreendedor que está nesse estágio hoje, com todos esses recursos disponíveis? Quais seriam as lições, talvez, que você passaria para esse pessoal se eles te pedissem um conselho, uma mentoria aqui? O conselho é que a pessoa que entra nesse segmento, né, de TI tem que entender que a base de todo esse processo é um programa de computador. E como eu sempre falo, um programa de computador ele tem apenas 7 instruções, que são as 4 operações aritméticas, são ler, escrever, seja numa fita, seja num papel, e o if. Então, é preciso que o Brasil cresça em empresas de TI, cada vez mais automatizando todos os processos, através de programas e fazendo com que cada vez menos necessite de uma mão de obra para fazer aquele serviço. Seja serviço burocrático e tal, como até nas fábricas também, né? Quer dizer, o processo de automação, processo de manipulação dos equipamentos da fábrica, ser mais automático, fazer com que tudo flua sem a intervenção humana, é que vai ser a tendência do futuro. O Brasil não vai ser o melhor, mas sem dúvida que ele cada vez mais está se posicionando melhor entre os países que usam a tecnologia da informação. Legal. Na tua visão, então, o caminho hoje em dia para os empreendedores é eles têm que pensar num produto que de fato resolva as atividades repetitivas de produtividade dentro das empresas, né? Independente de qual seja, você precisa de fato otimizar a gestão da empresa de alguma forma. Se você não estiver fazendo isso, provavelmente está fazendo um produto que não serve para nada. Seria Exato. basicamente isso. Quando você fala na palavra automatizar, no fundo, você está falando em substituir a mão de obra, o ser humano, né? Então, acho que esse que é a grande dificuldade. Então, cada vez mais, a tecnologia vai fazendo isso. Então, vai chegar um momento em que talvez a gente não vai mais trabalhar 8 horas por dia, vai diminuir, porque a tecnologia vai substituir, tornando tudo mais eficiente. E também os equipamentos, né, cada vez mais ficando melhores, mais produtivos, mais parecendo substituir realmente o ser humano. E aí depende dessas empresas grandes desenvolverem essas tecnologias novas, porque hoje a gente já tem uma tecnologia bastante avançada, bastante moderna, a maior parte vem de fora, e não é fácil, então, você dar um passo à frente, né? Quando a gente vê hoje uma novidade, a gente fica surpreso e fala, olha só, agora até isso está sendo feito automático, mas não é fácil evoluir, né? Um ponto que você comentou, né? Você falou, putz, talvez no Brasil não seja o melhor. Aí uma questão. Hoje você acha que é mais interessante para um empreendedor ele pegar alguma ideia que está dando muito certo lá fora e ele fazer isso tropicalizado, vamos dizer assim, porque a gente sabe que, querendo ou não, o Brasil tem um delay em relação à maturidade do mercado, isso aumenta a sua chance de dar certo? Ou você acha que vale mais a pena ir da linha de tentar identificar dores que ninguém nunca pensou em resolver e tentar resolver de alguma forma? O que você acha que é um caminho mais certeiro, vamos chamar assim? Olha, eu posso falar
sobre a minha experiência que eu tive, né? Uhum. Eu sou formado em administração de empresas, tal, mas assim que eu me formei, eu foquei em ficar um tempo no exterior, né? Fiz isso também com meus filhos e indico isso para todo mundo, porque depende muito desse fato de você ter esse tempo, né? Quando você, por exemplo, vai fazer um estágio no exterior, né? Por exemplo, eu quando estava na Bull, fiz, quando eu estava na ESC, que é uma empresa alemã também, fiquei na Alemanha 6 meses, tal, foi realmente o que fez a diferença, né? Quer dizer, o sucesso da SIGA, Microsiga, hoje TOTOS, se deve muito a esse estágio que eu fiz no exterior. Porque aí você vai lá fora, tem gente super capaz, então você consegue atingir aquelas pessoas mais capazes e indo sempre através de uma empresa, né? Uhum. Eu viajei, fiquei bastante tempo fora do Brasil pela Bull e depois pela Siemens, porque a Siemens entrou na área de computação, eu sou filho de alemão, falava alemão, então me mandaram para a Alemanha, fiquei lá mais de 1 ano. Então, só essa experiência, quando eu voltei, já trouxe bastante benefício. Então, a tecnologia não é fácil. Então, se a gente for pensar nesse instante, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, eles devem estar fazendo uns negócios que a gente nem imagina É. que é possível fazer. E você nunca pensou em pegar, né, tudo isso que você criou, e, enfim, e vendeu muito pro mercado brasileiro, em bater lá fora, falar, putz, vou fazer um RP aqui para vender na Europa, para vender nos Estados Unidos, ou você sempre usou muito essa visão de, putz, vou pegar o que tá acontecendo lá fora, tá dando certo, vou, né, ajeitar isso de uma maneira mais brasileira, porque a gente sabe que tem as complexidades fiscais aqui e tudo mais, e executar isso por aqui? Ou em algum momento você já pensou em, putz, vou criar uma empresa Já mundial aqui? pensei, só que não é fácil, É, né? nada Então, fácil. depende muito de recurso e depende muito também da própria inteligência, né? Quer Uhum. dizer, de você chegar e sair lá fora, né? Já tem o problema do idioma, que já complica um pouco. Então, eu pelo menos estou tentando fazer o máximo possível dentro desse movimento que eu conheço bem, que é o RP. Uhum. Então, hoje, quando eu vou dormir, o que eu mais penso é no que eu poderia automatizar mais o RP Flex, no caso. Aham. Assim como pensava isso quando eu ainda estava na TOTOS e desenvolvia lá programação. E é impressionante como ainda falta coisa, né? Uhum. Se Falta. você for pensar, basta você entrar numa empresa e ver as pessoas lá fazendo um monte de trabalho manual que você fala, não, isso aí dava para automatizar. E surgem coisas novas também, né? Exato. Então, esse processo de cada vez mais automatizar tudo é o desafio de, Uhum. daqueles que estão envolvidos nesse processo de, de tecnologia da informação, né? Uhum. Ainda falta muito para a gente chegar no limite. Dá para fazer muita coisa automática. Total. E uma, assim, né, hoje em dia quando você quer criar uma empresa, putz, você consegue falar com um monte de fundo, né, para captar investimento. Hoje deve ter pelo menos uns 200, 300 fundos no Brasil que você consegue levantar capital. Na tua época lá, na época da Siga, Microsiga, eu imagino que não tinha absolutamente nada disso, né? Como é que vocês fizeram para levantar capital ao longo do tempo? Era usar o próprio dinheiro da empresa para se financiar? Como é que era esse cenário para você conseguir escalar sem um capital externo, né? Isso é realmente. é, eu sempre falo que fazer uma empresa dar lucro é mais difícil que cantar mulher bonita. E é, realmente. Porque primeiro que você tem a concorrência. Então, quando você tem a concorrência, você tem a dificuldade de vender, né? Quer dizer, Uhum. você tem uma concorrência, você não vai vender facilmente. E você só consegue recurso mesmo a partir do faturamento. Uhum. Então, você precisa vender para ter faturamento, para com esse dinheiro você tentar inovar. E aí eu acho que assim, uma dica para os jovens, principalmente, que me ajudou muito foi, primeiro, fazer estágio no exterior, né? Você vai sofrer,
você vai chegar lá, o mais fácil é mesmo você entrar numa multinacional e chegar para o teu chefe e pedir para fazer um estágio no exterior. Evidente que ele só vai te dar essa oportunidade se você mostrar que você vai permanecer na empresa e que você realmente é uma pessoa eficiente. Mas no momento que você consegue isso, você vai lá fora e aí você vai ver coisas novas e vai ter tempo, né? Porque você está lá de passagem, então você tem as 24 horas do dia para estudar. Então eu, tanto na Bull como na Siemens, na ESC, né, que foi uma subsidiária da Siemens, nessas duas empresas eu fiz ao todo 4 estágios no exterior, e cada estágio de pelo menos 3, 4 meses. Então foi isso que realmente fez a diferença. Quer dizer, quando eu cheguei e decidi, não, eu vou montar um negócio, eu tinha um background bastante forte, bastante conhecimento, para realmente fazer a empresa dar certo. E foi assim que nasceu a SIGA, depois com a entrada do Laércio virou Microsiga, e aí hoje é a TOTOS. Você falou um ponto que eu acho que os jovens hoje acabam negligenciando um pouco, que é tempo, né? Você falou, pô, você trabalhou em várias empresas, você fez os estágios fora para depois ter o conhecimento para construir a SIGA, a Microsiga, enfim. Hoje o jovem, ele quer muita velocidade, né? Então ele já quer sair empreendendo, ele não quer ficar como estagiário de uma empresa há 1, 2 anos, ele já quer um cargo de diretoria em 3, 4 anos. Eu sei isso porque eu sou dessa geração e eu já, antes de empreender, eu trabalhei em empresa também e eu queria ser um trator lá dentro, queria crescer rápido, né? Enfim, e hoje eu olho para a experiência que eu tive antes de empreender, eu falo, nossa, foi essencial, se eu não tivesse passado por isso, nunca que eu teria uma empresa de sucesso hoje, né? Que dica você daria para jovem hoje em dia que, putz, talvez esteja olhando e falando assim, como assim tempo, né? Não quero trabalhar em outra empresa, quero sair empreendendo. Talvez esse tempo, na tua visão, seja um tempo que é bem investido, vai te economizar futuramente em possíveis erros. O que você diria para os jovens hoje que são acelerados, né? Então, eu acho que a palavra-chave é foco. Quer dizer, hoje o jovem, ele acha que vai conseguir ter uma baita empresa, vai conseguir chegar na chefia de uma empresa grande, conseguir galgar dentro da empresa uma posição, quando, na verdade, ele ainda não adquiriu todo o conhecimento necessário. E aí entra a necessidade dele focar num processo mais restrito, né? Eu vejo muito jovem que fala assim, não, eu vou trabalhar, tal, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, tal. Aí eu pergunto, mas no que você é especialista? Né? Assim como eu, por exemplo, foquei em programação. Então, comecei a estudar programação que nem um doido, né? Fazer programa, tal, estudar bem, para fazer programas rápidos, eficientes, tal. Porque aí você tem uma qualificação. Então, a recomendação que a gente dá para o jovem é essa. Não queira já subir na vida e ter sucesso se você não se especializar em alguma coisa. E essa alguma coisa é que é a parte mais delicada, porque pode ser desde você ser um especialista em programação, como você ser um especialista em economia, como você até às vezes ser um especialista em idiomas, falar 3, 4 idiomas. Quer dizer, você precisa ser bom em alguma coisa que não é fácil, que não é qualquer um que é bom. Porque aí você, o gestor que vai te contratar vai ver, pô, esse cara é bom nisso aqui, então vamos aproveitar. E aí ele mesmo vai começar a te dar oportunidades. Uma viagem para o exterior, trabalhar numa filial ou na matriz da empresa, enfim, ele vai te abraçar. Então, estudem. Querendo ou não, quando você acaba virando empreendedor, você acaba adquirindo outras habilidades mais genéricas, né? Por exemplo, eu sou formado em marketing. Quando eu trabalhava em empresa, eu sempre fui dessa parte mais de marketing, mas quando eu empreendi, acabei tendo que aprender um pouco de coisas que eu não tinha noção. Jurídico, né? Operações, financeiro. Um ponto que eu vejo que muita gente bate cabeça quando vai abrir empresa é escolher o sócio certo. Acho que um ponto que é legal que você comentou da tua história é que você era o cara, né, do código e o Laércio era o cara do negócio, e isso foi essencial para que vocês chegassem onde vocês chegaram. Na tua visão, né, pô,
como é que você escolhe o sócio certo? Porque eu vejo muito empreendedor hoje que ele fala assim, putz, eu preciso de alguém pro financeiro, eu preciso de não sei o quê, escolhe um monte de sócio só para não pagar alguém, né? E acaba formando um time depois que ele fala, nossa, tem um monte de sócio inútil aqui, vou ter que tirar um pessoal. Eu mesmo já cometi esse erro no início. Como é que você acha que é esse processo de escolher o sócio certo, né? Eu diria que é mais ou menos o mesmo processo de você escolher a esposa ou o esposo certo. Quer dizer, tem que ser realmente uma pessoa que tenha, de um lado, o mesmo pensamento que você, quer dizer, os mesmos princípios de vida que você, de trabalho, de esforço, que tenha um conhecimento diferente do seu, né? Então, quando eu vi que o Laércio realmente era bom na gestão, falei, Laércio, toca essa parte que eu fico com a programação. Então, deu certo. E isso não é fácil de você encontrar. Qualquer negócio, se achar uma pessoa boa naquilo que você não é bom, tem que pesquisar e não dá certo da primeira vez. Tem que tentar uma pessoa, depois outra. E dá, principalmente, salário adequado. Porque várias vezes, não só com o Laércio, mas com outras pessoas, quando eu cheguei em casa e a minha esposa perguntava, mas quanto é que você está pagando para ele? Tanto. Eu falei, você está louco? Mas é que eu tinha visto que aquela pessoa merecia. Então você perde o talento também, né? A pessoa vai buscar em outro lugar. Então, essa questão de saber escolher as pessoas e, principalmente, demitir aqueles que você está vendo que não servem. Então, quando você está montando seu próprio negócio, a coisa mais importante é isso, é a escolha dos colaboradores, desde a faxineira até o vice-presidente. Tem que ser pessoas que casem com seus princípios, que estejam interessados naquilo que você definiu que elas têm que fazer. Montar uma empresa é basicamente isso, trazer as pessoas certas, saber demitir e saber admitir. Legal, e saber pagar bem também, né? Porque muita gente fica pensando, putz, então vou pagar tudo isso para essa pessoa, e aí perde, e acaba botando pessoa ruim no lugar, e quando você começa a crescer numa estrutura, você tem que ter as lideranças qualificadas, senão, né, você não tem... E é uma situação super delicada, quando você já está mais ou menos com o teu time formado, já tem toda uma estrutura legal e tal, e de repente surge uma pessoa que você vê, nossa, esse é bom nesse negócio, tal, e você vai lá e tem que dar um salário tal, que realmente causa um mal-estar na empresa, porque ele vai ganhar lá um valor lá em cima, em que os outros vão falar, como? Pô, ele está chegando agora tal. Então, nesse ponto, eu passei por essa situação várias vezes, e realmente tem que ser muito cuidadoso. Também, se você começar a pagar muito uma pessoa que é inferior ao seu pessoal, aí você vai ter problemas, porque vai talvez até perder funcionário. Então, essa questão é bem delicada, mas tem que ser tratada. Legal. E tem algum perrengue que você lembra que vocês passaram, alguma história bacana, tipo, pô, sei lá, o produto caiu, derrubou tudo, um monte de empresa parou por conta disso, algum perrengue como o da Belina, por exemplo, que você contou? Essas histórias a galera adora escutar, né? Tem alguma coisa que você lembra, assim, que você fala, putz, dessa vez a gente passou um desespero, um produto que vocês lançaram errado, ou enfim, tem alguma história legal pra contar pra gente? Teve vários momentos assim. Um foi a própria decisão de colocar o Laércio como sócio, né? Ele não era o funcionário mais antigo, não, tinha outras pessoas mais antigas. Então, saber tomar essa decisão de, às vezes, não agradar todo mundo. Outra questão foi a gente realmente partir para outras cidades no Brasil, porque o Brasil é um país imenso e o mercado nessas cidades mais distantes tal é mais fácil, porque não tem tanta concorrência. Então, eu acho que um conselho assim, para as pessoas que, principalmente, são de São Paulo, e acho que São Paulo é o mundo. O Brasil é muito grande, então uma recomendação é criar filiais, ou pelo menos fazer alianças com outras empresas
em estados diferentes, e depois, evidentemente, ir para o exterior. Né? Então, a gente sempre tem procurado fazer esse tipo de trabalho. Escolher as pessoas corretas, saber demitir, saber escolher, fazer uma boa seleção. Enfim, tocar uma empresa não é fácil, principalmente vendo a concorrência, o que eles estão fazendo. Legal. Acho que um ponto bem bacana mesmo, você comentou em relação às regiões, né? A própria TOTVS mesmo tem as franquias espalhadas no Brasil inteiro, né? E cada região é o que você comentou, putz, tem sua peculiaridade, né? Todo mundo às vezes fica achando que o mundo é São Paulo e tem muita oportunidade em outros estados, principalmente quando a gente fala de economia real, né? Pô, agronegócio, indústria, né? O negócio acontece bastante em outras regiões e eu vejo mesmo que os empreendedores hoje, né? Converso o tempo todo com eles, a galera fica muito na bolha São Paulo, Faria Lima e esquece que o Brasil é gigantesco e ninguém tá olhando para lá, pode ser muito melhor você conseguir ganhar capilaridade regional e crescer no negócio, né? E um ponto bacana que você comentou também foi em relação à parte, né, do momento que você falou, putz, o Laércio é o sócio ideal, vou transformar ele em sócio. Só que como você comentou, né, ele não era nem o funcionário mais antigo e talvez ele era muito jovem, né, porque vocês têm um certo nível de idade. Nesse momento você falou, putz, vamos criar a Microsiga, né, foi 50-50, como é que vocês fizeram isso? Exato. Então, a empresa era a Siga e quando eu vi que realmente o Laércio era uma pessoa fora de série e também nós estávamos exatamente passando por esse momento de mudança do mainframe, do sistema maior, para micro. E o Laércio, ele focou nessa parte, quer dizer, foi ele que realmente começou a fazer programas em linguagens para micro, enquanto que eu continuei ainda desenvolvendo em Assembler para o mainframe. Então, foi um momento que não foi apenas a presença do Laércio, mas a mudança do mercado. Quer dizer, o mercado começou a mostrar, olha, o mainframe está terminando, quer dizer, está sendo substituído pela microinformática. E ele era bom nisso, aí casou o fato dele, então, entrar de sócio e Legal. Bacana você falar desse momento de transição que aconteceu lá atrás, porque hoje em dia a gente está passando pela mesma transição com a inteligência artificial, né? Chegando como um novo modelo no mercado. Então, pô, às vezes eu acho que eu vejo muita gente discutindo no LinkedIn ali, que é mais a bolha da galera super, né, cabeçuda, assim, tecnologicamente falando, e a galera muito vem falar assim, nossa, a AI vai acabar com tudo, não sei o quê, e o pessoal esquece que já aconteceram outros movimentos como esse que você comentou lá atrás, né, e são ciclos de mercado. Acho que o que as empresas têm que fazer é se adaptar, não vai simplesmente morrer os sistemas. Eu vejo muita gente no LinkedIn falando assim, cara, a gente vai desenvolver internamente com AI nosso próprio CRM, nosso próprio RP. Cara, na prática isso não vai acontecer, né? Imagina se você pegar uma empresa que é uma indústria, por exemplo, e você tiver que ter um time interno para desenvolver todos os sistemas da sua própria empresa. Isso não vai parar em pé, né? Não sei sua opinião, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Não, o que você não pode é exatamente menosprezar essas coisas novas que estão surgindo. Então, a IA, ela, sem dúvida, de alguma forma, vai transformar muito o processo dentro das empresas. Então, o importante é você assistir seminários, ver artigos em revistas, enfim, estudar a IA, fazer cursos, porque a IA é uma incógnita, a gente já entende mais ou menos o que ela faz. Eu sempre falo, bom, o que a IA faz? Ela acessa toda a base de informações que estão nos computadores no mundo todo. Aí já tem uma polêmica que é a seguinte, a IA acessa dados protegidos por senha? Até hoje é uma dúvida que ninguém conseguiu me responder, porque se de um lado o dado é protegido por senha, eu já vi muita informação que é protegida por senha ser respondido pela IA, né? Que deve dar um jeito aí de achar um outro caminho, talvez. Pode ser. Então, estudar isso, e aí envolve o quê? Programação. Então, de alguma forma, cada vez mais, o gestor, ou a pessoa que não é um programador, ela tem que conhecer, pelo menos, os conceitos de programação. Então, acho que, de alguma forma,
todos deveriam, de alguma forma, fazer um curso de programação, Uhum. para entender lá que esses 7 comandos que eu sempre falo, né? 4 Uhum. operações aritméticas, ler, escrever e o if, o que dá para fazer com esse Que dá pra negócio? fazer com esse negócio. Legal. E hoje e você vê que vai existir uma mudança também na forma como um sistema de gestão, por exemplo, é precificado, porque hoje você paga pelos usuários que vão entrar lá e vão fazer as diversas atividades, né. Claro que tem os módulos, tem outros níveis de complexidade, mas você acredita talvez que você vá comprar por agentes? Então, eu vou contratar um sistema de gestão, eu quero só um agente lá que faz nota fiscal, outro que faz, cadastro de produto, outro que faz não sei o quê, e talvez você pague pelo trabalho desses agentes, você remunera ele, tem lá um Ernesto virtual que executa a nota fiscal para você. Você acha que vai ter algum modelo de cobrança que vai mudar radicalmente assim dentro das empresas ou não? Bom, pode ser que sim, mas o fato é que ah, quem vive de sistema, de ERP principalmente, está sofrendo, porque a concorrência está aumentando e o preço, evidentemente, vai caindo. Então, você tem que cada vez mais fazer com que o ERP seja mais completo, faça lá alguma coisa que ninguém pensou, e, por outro lado, também conseguir um grande número de clientes, né? Uhum. E você vê, eu estava lá na TOTUS, super tranquilo, tal, fui para o conselho, tal, e resolvi criar a RPFlex. E esse, quer dizer, o maior desafio na RPFlex não está sendo desenvolver o RP. Isso aí, eu e os Já demais sabe bem. programadores estão lá, estamos mandando ver, os clientes estão super satisfeitos e tal. O difícil é fazer a empresa realmente dar um resultado positivo, porque os valores que as empresas estão pagando vai sempre diminuindo em função da maior Uhum, oferta, mas isso é parte do negócio. uhum, Então, é preciso ficar muito atento, principalmente nas despesas. uhum. Também, uma empresa, ela tem a receita e tem as despesas. E essas despesas vão desde o aluguel do prédio onde ela está, salário das pessoas, material que ela usa, tempo de máquina. Então, tem que ser mão fechada. Eu acredito muito nesse ponto que você comentou, né, da automatização, porque imagina o seguinte, hoje uma empresa, vamos supor, tem R$ 100.000 de orçamento, 20.000 é para sistema, 80.000 é para as pessoas que vão operar aquele sistema. Se o sistema operar por ela, você já começa a ter o orçamento de 100.000, não de 20.000 para o sistema, né? Então, talvez essa questão da automatização, né, dos agentes dentro do RP seja uma maneira de você conseguir pegar o orçamento de pessoas também e recuperar um pouco, né, dessa margem que o mercado foi tirando por conta de vindo novos players, né? E aí, pô, cada vez você tem que cobrar menos, 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 daqui a pouco você já não tá mais cobrando nada, né? Isso acaba acontecendo em qualquer mercado que cresce muito, né? Vão surgindo concorrentes, acaba sendo um movimento natural, né? E a única forma de você vencer a concorrência é você criar realmente novas rotinas, novas ideias, fazer o seu sistema ser melhor do que o do concorrente, né? Uhum. Então você tem que ficar de olho no que os outros estão fazendo e tentar fazer melhor. Uhum. Então, no caso do mercado de ERP, e aí a gente ainda tem a concorrência estrangeira, né? SAP, Oracle. Então você tem que, porque o cliente, ele não vai querer saber se é uma empresa nacional, estrangeira e tal, ele quer o melhor ERP. O ERP que, através de um valor, lhe dê o máximo de eficiência no seu processo administrativo. Uhum. Então você tem que estar sempre evoluindo e conseguindo, pelo menos, ficar num azulzinho. Aham. Não digo nem num azulão, porque isso hoje está muito difícil. E hoje na RP Flex, quem te incomoda mais? São os concorrentes nacionais ou são os concorrentes de fora? Na verdade, e aí eu também não fico tão triste assim, quem me incomoda mais é a Ah, TOTO. que bom! Então, mas eu considero que isso faz parte, né? Uhum, Então, o RPFlex está aí no mercado, a gente atinge um mercado mais de pequenas e médias empresas, e eu sempre procuro também trabalhar com as despesas. Para você fazer uma empresa ficar no azul e você não está tendo que colocar aporte todo mês, depende muito mais do que você está gastando do que você está faturando. uhum, Porque basta você
cortar papel higiênico que você já está chegando mais perto do azul. Muito bom essa questão da própria TOTS que te incomoda mais hoje, que você fala, putz, é igual os dois filhos, né? Você não vai amar mais um ou outro, né? Fala, que bom, né? Que tá sendo isso. Não, mas muito legal. E uma coisa que é bacana, né? A tecnologia da AI, ela evolui num nível tão rápido que a gente não consegue nem acompanhar. Esses dias eu tava falando com um desenvolvedor lá do meu time, ele é um cara que entrega bastante, assim, bem fora da curva, né? Aí eu fui trocar uma ideia com ele, porque ele gosta de ficar pesquisando o que tá lançando lá no OpenCloud, no GPT. Aí eu fui trocar uma ideia com ele, ele foi me mostrar um negócio, o cara criou 14 agentes, que eram 14 desenvolvedores plenos, que tinham um nomezinho, ele conversava com os agentes, e aí eu falei, nossa, o cara fez um escritório de agentes que ajudava ele em várias tarefas lá, da especificação, né, de algumas tarefas ali que ele tinha que fazer dentro do código, de teste. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, daqui a pouco, imagina, o metaverso volta, você coloca um óculos, você faz uma reunião aqui com seus agentes de AI virtuais, né? Imagina, daqui a pouco a empresa é só colaborador digital. Não, realmente, os próximos anos vão ser bem emocionantes nesse sentido que você falou. Quer dizer, de pessoas e recursos, né? De desenvolvimento de coisas fantásticas através da IA e principalmente através da própria programação, né? Porque a IA ela nada mais é do que esse recurso computacional Sim. que o computador nos oferece. Então, a solução realmente para os jovens, o conselho que a gente tem que dar é estudem programação, estudem de alguma forma como funciona o computador, programação, porque é por aí que está surgindo todas essas novidades. E se você realmente conseguir ser um baita programador, você está com o futuro feito, porque cada vez mais essa programação mais complexa vai ser solicitada pelas empresas, né? Uhum. Por exemplo, hoje, se eu for procurar um programador para fazer uma folha de pagamento, ele não vai ganhar muito, porque tem um universo muito grande de programadores que vai me atender. Mas se eu for procurar um programador que vai usar a IA no sistema, que vai usar todas essas novas tecnologias, esse cara vale muito. Uhum. E aí até um ponto que você comentou, né, para os jovens estudarem programação. Você acha então que até para o jovem que eventualmente não trabalha com tecnologia diretamente, não é desenvolvedor, sei lá, é um vendedor, por exemplo. Você acredita hoje que todo mundo deveria entender um pouco de programação, Isso. minimamente entender um pouco de AI, porque no final todas as profissões vão acabar precisando disso, né? Essa Sem seria a dúvida. tua dica. Eu acho que a programação hoje já é ensinada em alguns cursos médios, Uhum. ensino médio, mas eu acho que ela deveria realmente ser parte desde o primário, secundário, ah, e se não for assim programação pura, pelo menos ligadas à tecnologia, quer dizer, Uhum. o ensino cada vez mais tem que se preocupar com essa parte da tecnologia, de Uhum. uma forma bem abrangente, para que todo jovem, desde o médico, engenheiro, ah, comerciante, conheça os detalhes que a automação pode nos oferecer. Legal. Acho que a gente tem que muito torcer para que o modelo educacional brasileiro ele comece a colocar esse tipo de coisa na grade, né? Isso, Hoje em dia não exatamente. tem nada do tipo de empreendedorismo dentro. Você sai sem saber nada sobre o básico de um financeiro, como uma empresa funciona, né? Pô, e agora com inteligência artificial, espero mesmo que ninguém esteja combatendo dentro de sala de aula e esteja utilizando para potencializar, né? Porque senão, meu Deus, a gente vai ter uma próxima geração de novo que vai acabar ficando totalmente desconectada com coisas que realmente são úteis. É porque eu, particularmente, tirando ler, escrever e fazer cálculos básicos, não lembro de nada que eu aprendi na escola hoje em dia, mesmo estando à frente de duas empresas de tecnologia. Então, eu acho que quem tem que se preocupar com isso é o Ministério da Educação, Né? que tem que ser mais ágil, né? Uhum. Quer dizer, ele tem que ser mais presente na programação do que se ensina desde o primeiro ciclo, primeiro primário, ginásio, faculdade, tudo, para que cada vez mais
nós estamos tendo uma mudança de conhecimento muito forte. Então, é evidente que isso tem que ser transferido para o professor que vai ensinar os jovens de hoje. Uhum. Legal. Uma curiosidade que me surgiu aqui, né, enquanto você estava falando. Você lembra quem foi o primeiro cliente que comprou o sistema de gestão de vocês? Como é que foi essa venda aí? Você ficou incrédulo, falou, nossa, não acredito, estão me pagando realmente, virei uma empresa. Você lembra qual que foi o cliente 01? Não, eu me lembro que um cliente, ele foi praticamente o primeiro cliente, foi a Deca, né? Porque eu trabalhei Você lá. trabalhou lá. E aí foi de lá depois que eu montei a empresa. Uhum. E a Deca é uma empresa bem complexa, né? Porque ela fabrica vários tipos de produto, tamanho grande e tal. Então, o início da SIGA foi realmente em cima dos processos que tinham na Deca e que a gente foi evoluindo e fazendo as rotinas que atendessem, né? Todo o processo de fabricação, de calcular o custo, de faturamento, de emissão de nota. Legal. E no começo era um sistema bem caro? Porque eu sei que hoje em dia, obviamente, ficou muito mais fácil escalar, né? Você já tem RPs aí com ticket super baixo, mas na época era um ticket muito alto, assim? Era bem mais alto do que é hoje. Uhum. Quer dizer, o ticket, os preços de RP tá caindo, né? Cada vez mais devido ao aumento da concorrência. Era coisa de empresa grande, então. Exato. Por outro lado, também, as empresas de RP cada vez mais vão se modernizando, então também vai reduzindo os custos. Então, esse é um processo que existe não só em termos de tecnologia, em serviços de tecnologia, ou qualquer outro serviço. E cada vez mais concorrência. Enfim, eu sempre, a velha frase que eu falo, tocar um negócio e fazer ele dar lucro é mais difícil que cantar mulher bonita. Você tem que estar se mexendo o tempo todo para não ficar no vermelho. Legal demais. Ô, senhor Ernesto, para finalizar, eu queria saber quais são seus planos agora. Eu sei que você toda hora está ativo, né? Tem vários projetos. Vai dar uma acalmada agora nos sistemas que você já tem, nos negócios que você já tem. Tem algumas iniciativas que você está mirando aí. Eu entrei no seu YouTube e vi lá que tinha um monte de vídeo. Falei, pô, o cara é youtuber também, escreve livro. O que são as iniciativas que você está querendo se movimentar? Está focando mais na RP Flex agora por conta da AI? Quais são os seus planos aí para os próximos anos? Então, eu estou com um problema que eu estou com 82 anos. Então eu fico calculando, bom, vou viver mais do que 10 anos, 18 anos, 5 anos. Infelizmente, Deus fez a gente com tempo máximo de vida. Então, o que eu quero realmente é deixar um legado, né? Então, o RP Flex é um processo que permite eu fazer isso. Fazer um sistema bem eficiente, completo, fácil e com rotinas que sejam um diferencial. Uhum. Então, é o que eu mais penso, assim, né? Eu fico pensando assim, o que está faltando? Então, cálculo de lucratividade instantâneo, preço, fórmulas interessantes de calcular o preço, processos de automação no processo de fabricação. Então, um RP, ele ainda tem um caminho para automatizar cada vez mais a empresa. Então, é nisso que eu foco. E a programação é uma ferramenta que te dá meios de você fazer isso, né? Porque é um conjunto de instruções. Então, às vezes eu fico pensando, pô, vou bolar uma rotina que calcula preço de venda, ou que faça um controle de estoque mais eficiente, que verifica se tudo está correndo bem na empresa, porque ainda mais que eu estudei administração de empresas, numa época que não tinha computador praticamente, eu estava começando. Então, administrar uma empresa é um processo de você otimizar aquele processo, reduzir pessoas, reduzir custos e vender mais, ser melhor que o concorrente. Então, a programação pode ajudar nisso. Sensacional. Sr. Ernesto, pô, que bate-papo legal, muito bacana visitar as coisas que você fez há 50 anos atrás, que você vem fazendo hoje. Pô, acho que com certeza a galera aí que assistiu
vai se divertir bastante com as histórias, né? Vai se inspirar bastante aí na tua trajetória. Não sei se você tem alguma mensagem final aí também, mas, pô, tô super feliz aí de conhecer você, de bater esse papo, e acho que com certeza todo mundo que assistir aqui vai ver valor demais. A mensagem final, como eu acredito que a maior parte que está nos assistindo são jovens, tal, eu diria que o conhecimento de TI, né, para não dizer programação, para dizer uma coisa mais ampla, é a coisa mais fundamental hoje. Se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um dono de uma empresa, a tecnologia da informação cada vez mais vai influir na nossa vida, em todos os processos, dentro de casa, na empresa, no processo administrativo. Então, aprender programação é uma coisa legal. Talvez você não vai ser um programador, mas vai entender pelo menos o mínimo da programação. E isso, num cursinho de 2 semanas, o jovem consegue entender. Então, é a recomendação maior que eu dou. Faça um curso de programação. Mesmo se você for um médico, engenheiro, um feirante, um comerciante, não importa. Faça um curso de programação para você entender o que é esse processo. Sensacional. Acho que o mais importante é o que você comentou. Você não precisa saber profundamente, mas se você souber o que é possível fazer, Exato. tua vida pode mudar. Para um próprio feirante, como você comentou, que não tem nada a ver com tecnologia, se souber o mínimo, já consegue mudar o negócio dele. Pô, E você sensacional. vai se dar bem quando você estiver sentado dentro. Hoje todo mundo tem um computador na mesa. Então, no momento que você conhece programação, o seu trabalho dentro daquele microcomputador já vai ser mais eficiente. É isso. Sensacional. Sr. Ernesto, obrigado pelo papo aí, foi super bacana. Obrigado pro pessoal que assistiu esse episódio também, episódio maravilhoso aí, e até a próxima.